Olha, a gente está lendo aqui umas notícias de algum ano e meio atrás, mais ou menos, e é parte de um caminho de análise da situação social, econômico, geopolítica mundial, incluindo o Brasil, com o desenvolvimento de um modelo de análise que com certeza você não vai encontrar hoje em qualquer lugar por aí não. Sabe? Vamos fazer esse exercício que é parte, né, da coleta de dados que eu faço para embasar esse desenvolvimento de análise. E te convido para fazer esse exercício comigo. Você vai achar interessante. São informações muito incríveis, de certo modo, e que dão uma medida muito clara de como é e como está, né, o mundo em que a gente está vivendo agora. Estou referindo ao segundo semestre, estou me referindo, né, ao segundo semestre de 2024, um ano e meio, pouco mais, o próximo disso, atrás. E o que eu te destaquei de notícia, né? Que a França, naquela época, né, decretou estado de exceção na Nova Caledônia para reprimir a revolta dos locais, que era por independência. Então, a Nova Caledônia, que eu aposto que você não deve ter a menor ideia de onde seja, do que se trata, né? É uma ilha, uma colônia da França no presente e que está buscando sua independência e a França não aceitou e decretou estado de exceção, né? Estado, lei marcial, é, Estado imperialista, imperial, para conter a revolta popular, inclusive com a proibição da plataforma de mídia social TikTok, que naquela época estava em vias de ser completamente banida dos Estados Unidos, e depois nós vimos que isso está se tornando uma nacionalização, né, dessa plataforma pelos Estados Unidos, e porque foi inviável bani-la. Né? Agora, é muita informação incrível, como eu falei, que você tem nessa pequena notícia, né? É assustador para qualquer pessoa que tenha, sei lá, um espírito humano, né, de dignidade, uma valorização da dignidade humana de qualquer maneira. É muito estranho, é muito assustador que a gente ainda viva até agora, século XXI, resquícios fortes do colonialismo de 2 séculos, um século e meio atrás, algo assim, que por todos os motivos, por todo o desenvolvimento social, histórico, inclusive em termos de instituições, de regras internacionais, né, civilizatórias de grande medida do pós-guerra, com o sistema ONU, por exemplo, parece absurdo demais, mas é a realidade que a França está decretando, estava, né, naquele momento decretando estado de exceção para reprimir uma revolta por independência numa ilha na Oceania, uma pequena ilha na Oceania, que hoje ainda continuou sendo colônia da França. E eu destaquei já em outros momentos, certamente para mim é um dos momentos importantes já do século XXI, justamente os movimentos de independência da França, né, das condições de pós-colônia, condição colonial, pós-colonial, né, ou seja, que os países da região ali do centro-norte da África desenvolveram, realizaram, né, esses movimentos de independência final, né, digamos assim, da França, justamente ali na região do Sahel, né, envolvendo Mali e de mais destaque Burkina Faso, né, talvez pelo impacto assim do líder desse movimento lá, que
mais se destaca mais, né? Mas de todo modo, todos os países ali estão passando por esse movimento de autonomização em relação aos resquícios coloniais que a França ainda impunha, privilégios, tarifas e condições especiais de exploração econômica, de exploração colonial que a França ainda mantinha sobre esses países até agora. Isso que parece absurdo demais. As pessoas meio que ignoram pelo grau de absurdidade. Né? E, segundo ponto, a proibição da plataforma de mídia social. Todos esses países são e foram sustentados num discurso de democracia, de respeito amplo, o mais amplo possível, a liberdade de expressão, de comunicação, de associação, e tudo isso é contestado nesse momento de crise mundial em que a gente está, justamente a partir dos Estados Unidos ali com o TikTok também, né? Porque, obviamente, essas plataformas são ativos estratégicos que não podem ser, na condição de crise em que a gente se encontra, deixados ao Deus dará, ao livre movimento de mercado ou aos jogos dos seus bilionários dominantes no, nesse movimento mais ou menos espontâneo de mercado, entre aspas, que aconteceu até agora. Agora já está muito claro que tudo isso, por exemplo, nos Estados Unidos está associado ao Estado, sempre esteve. As plataformas digitais são parte do Estado norte-americano e não há como você dissociar isso completamente, porque justamente eu estava dizendo, são ativos estratégicos e não pode ser entendido de outro modo numa situação de crise. Isso vai transparecer e não é à toa que agora, já há algum tempo e agora avançando definitivamente, os Estados Unidos quer e vai nacionalizar o TikTok. Prosseguindo com as notícias daquela época, né? E que eu acho que mostram alguma coisa impressionante, a outra naquele momento lá, a Corte Internacional de Justiça da ONU determinou o término dos bombardeios em uma região de Gaza, que estava sendo muito atacada naquele momento por Israel. E o que aconteceu? Israel intensificou os seus ataques. Toda a situação envolvendo a condição palestina e a limpeza étnica, o genocídio, o extermínio populacional, a expulsão e a apropriação, né, do território dos palestinos é algo que, de certo modo, todos nós, ainda mais nós na condição de brasileiros ou qualquer um que viveu essa condição de colonização, sabe de alguma maneira na sua memória genética que seja, né, nas suas hemácias, como se dizia antigamente, sabe o que é isso, porque bom, nós somos fruto disso em grande medida. Um povo, uma nação, um poder maior vem e extermina, expulsa, elimina, segrega os outros naquele território. E isso tem acontecido na Palestina. E aqueles que acreditaram de algum modo que houve um plano de paz e que há paz lá, não estão entendendo nada. É uma coisa muito óbvia, inclusive muito escrachada, violenta, abusiva, como é também próprio desse momento. O plano de paz é o plano de apropriação daquele território para a construção de resorts ou de qualquer outros empreendimentos para os ricos, expulsando o povo palestino que não é majoritariamente rico de jeito algum. E isso desbordou, né? Naquela época eu sentia que estava desbordando, né? Para as outras fronteiras, né? No Líbano,
o, o conflito com o Irã, que não iria diminuir, de fato aumentou até um certo ponto, escalou, desescalou, estamos num momento delicadíssimo de grandes chances de esse conflito reacender entre Irã e Israel, entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã do outro, com que nível de apoio de outras potências a gente não pode saber. Sempre eu tenho sentido, é a minha visão uma estratégica maior, de que tudo isso está no nível das grandes escaramuças, como o genocídio palestino é uma tragédia é, moralmente, humanamente ilimitada, mas do ponto de vista de perdas humanas é limitada como todas as outras, como a da Ucrânia, que se perdeu potencialmente, pelo que se diz, muito mais pessoas já morreram nesse conflito no entanto, são conflitos ainda limitados do ponto de vista das possibilidades de grandes guerras na humanidade. E isso é a minha visão estratégica, de que apesar, por exemplo, desse conflito com o Irã poder acontecer, como aconteceu a invasão, o sequestro do presidente da Venezuela, esse tipo de escaramuça, que vá no nível da guerra local, ainda está dentro do que eu acho que é parte do movimento de crise, da superação da crise, sem que a gente vá chegar às grandes, trágicas guerras mundiais realmente nesse momento. De todo modo, a gente está vendo um crescente de conflito, e naquele momento eu já anotava isso. Não, de lá para cá não diminuiu, ao contrário, aumentou. Conflitos ou tensões, ou quase conflitos mundiais, e conflitos internos em diversos países. Naquele momento eu anotei, por exemplo, uma tentativa de golpe de Estado com participação de mercenários americanos, foi oprimida na República do Congo. O de sempre, não dá para ignorar nunca, os serviços secretos americanos, de Israel, são muito poderosos e estão mobilizando junto com ONGs e essa toda uma rede de influência. As redes sociais são estratégicas, mobilizando, incentivando, instigando esses conflitos para todo lado. Um deles foi esse no Congo e foram derrotados nessa circunstância. Uma grande crise também eclodiu em Bangladesh naquele momento, muita mobilização popular violenta, mais de 300 mortes, queda do governo. Nós vimos isso no Nepal também, que foi grandemente alardeado pela direita como essa revolta popular manipulada por eles mesmos através de redes sociais e mercenários, como no Irã, novamente se viu. Isso está pipocando no mundo inteiro, com esse incentivo, não é, de novo, gratuito. É claro que há uma relativa constância, os Estados Unidos estão sempre se metendo nisso, mas agora é mais. E isto é condizente com a condição de crise econômico-social que a gente está vivendo e que eu tenho analisado nesses vídeos aí, nessa já até longa série de vídeos. Se interessar por isso, pode procurar, que tem vários sobre todos os assuntos, de certo modo, que convergem para essa análise internacional, global, para que rumo estamos no mundo, e geopolítica, inclusive. Há conflitos de grande proporção devido a manifestações anti-imigrantes e anti-muçulmanos e contra manifestações antifascistas estavam ocorrendo no Reino Unido, ou seja, contra os antifa, contra imigrantes, contra muçulmanos. Existem grupos militantes se organizando no Reino Unido de maneira aberta desde aquele período, desde antes, mas isso não foi contido, isso não terminou, e isto é parte, eu tenho explicado largamente, de toda essa circunstância de crise de base econômica do fim
da onda neoliberal, né? Ainda voltando nessa questão de Bangladesh, o que deve valer para o Nepal, que é difícil você avaliar cada circunstância e cada movimento desse. Eles têm conteúdos contraditórios e podem levar a resultados muito diferentes, né? No caso, por exemplo, o que eu anotei é que lá, relativo a Bangladesh, mas vale em geral, eles têm componentes de fascismo, eles têm componentes de xenofobia com grande frequência, mas também tem um componente forte de revolta contra privilégios. Em Bangladesh, especificamente, era um dos pontos de maior concentração de miséria no mundo, né? Ainda hoje, infelizmente, para eles, né? Então, por fim, concluindo, por hoje, o que eu pude registrar é a verdade continuada, incentivos à intensificação e ampliação das guerras internacionais e dos conflitos e guerras civis estão vindo de múltiplas direções. Essa é uma realidade incontestável. Quem quiser voltar sobre outros vídeos vai ver que, apesar disso, como eu disse, eu tenho uma visão mais otimista ainda de que a gente vai passar por essa crise do fim da onda neoliberal sem as grandes tragédias que a última superação de uma crise desse tipo no século passado trouxe, né, as duas grandes guerras e uma mortalidade muito maior enfim, seremos conduzidos, ou nos conduziremos, estamos nos conduzindo, essa é a forma mais correta de dizer, mas todos os outros também têm sua verdade, estamos nos conduzindo para um novo momento de crescente do socialismo no mundo, socializante, com conteúdos de social-democracia, com conteúdos mais socialistas no sentido dos partidos comunistas, e como é hoje na China, por exemplo, e em outras experiências de todo modo, em todo o mundo, como foi no final do século passado, como foi no final da crise do século passado, ao fim da Segunda Grande Guerra Mundial, nós vimos a emergência de uma onda socializante no mundo todo, nos principais países do mundo e disseminando-se largamente. Iremos ver isso de novo, estamos nesse caminho e vou prosseguir num próximo vídeo, ainda considerando essas notícias, para desenvolver, por fim, o último tópico mais importante dessa sala de situação relativa ao segundo semestre de 2024, que é uma proposição, uma visão estratégica. Também não é uma ideia, mas é uma visualização de tendência ou de necessidade histórica do desenvolvimento da governança mundial. Vamos conversar sobre isso mais adiante, mas ainda vamos fazer 1 ou 2 vídeos dessas leituras de notícias antigas. Até a próxima. Tchau.